coração para viver a vida eterna. Eis que venho, com o coração repleto de alegria, colocar-me diante do Espírito Divino. Deus é alegria eterna, é êxtase sem fim. Assim sendo, ao me colocar diante dele com o coração cheio de júbilo, as minhas ondas mentais sintonizam com as suas ondas mentais, e então passo a sentir em mim toda a sua alegria, todo o seu êxtase. Eu sou filho de Deus. Para se manifestar sob forma individual, o Espírito de Deus, imanente no universo, criou o homem, criou a mim. Portanto, a minha imagem verdadeira é Espírito, e ela é sagrada, eterna, indestrutível, imune a doenças. E por ter a consciência dessa imagem verdadeira, sou um ser sagrado dentro mesmo da realidade em que me encontro neste momento, e estou vivendo agora a vida eterna, a eternidade e o agora, a universalidade e a individualidade, o infinito e o finito, tudo isso forma um todo dentro da vida que existe em mim. Por isso, possuo domínio sobre aquilo que é universal. Seguro o infinito na palma da minha mão, e embora sendo um, posso praticar ao mesmo tempo todas as formas de virtude. A infinita e sempre vigorosa força criadora do ser onipresente flui para dentro de mim e desabrocha esplendorosamente como uma flor magnífica. As ideias que surgem em minha mente são sempre construtivas e concretizam-se infalivelmente, trazendo ótimos resultados, pois elas se originam da infinita força criadora de Deus. A infinita obra criadora de Deus processa-se incansavelmente e não se interrompe nem por um segundo. Portanto, também a obra criadora do Filho de Deus prossegue infinitamente e não cessa em momento algum. Da mesma forma que Deus não realiza trabalhos repetidos em sua obra de criação, também o homem não repete a concepção de uma mesma ideia. Assim sendo, as ideias que vêm a mim são sempre novas e repletas de vivo entusiasmo. A vida se renova constantemente, é livre e avança sempre visando a novas criações, destruindo as coisas passadas. Oh, com que assombro percebo que sou vida constantemente renovada. Aonde quer que eu vá, sempre se descortinam novos horizontes diante de mim. As minhas ideias renovam-se constantemente e no rumo dos meus empreendimentos há sempre a promessa de um novo progresso. Esta vida é uma viagem através de um oceano chamado infinito, e à medida que avançamos, novos horizontes surgem diante de nós. Deus é o comandante da nossa nave e pelas seguras rotas Ele nos conduz. Por isso, viajamos em segurança, sem nenhuma sombra de inquietude em nossos corações. Sou profundamente grato a Deus por suas constantes e eternas proteção e orientação. Olá, queridos amigos, muito obrigado. Agradeço imensamente a todos pela oportunidade de estarmos aqui estudando mais um pouquinho sobre esse ensinamento maravilhoso que é o ensinamento da Seichonoye. Quero dizer que para mim é uma alegria e uma honra esta oportunidade de entrar em contato com os senhores, nos seus lares, em quaisquer lugares que estejam, por esta oportunidade de conversarmos um pouquinho, estudarmos um pouquinho mais a respeito do ensinamento da Seichonoye. Hoje, em especial, nós estudaremos sobre um tema maravilhoso, reconciliar-se com os pais. E utilizaremos um livro igualmente maravilhoso, que é este livro Para Realizar o Amor e a Oração. E para começarmos esse estudo, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o próprio livro, né? Este livro é de autoria do professor Seicho Taniguchi, do nosso sagrado professor Seicho Taniguchi. E no prefácio, a primeira linha do prefácio, o professor Seicho diz o seguinte:
amo infinitamente os seres humanos. Os seres humanos são realmente belos e bons. Eu glorifico a vida. Os seres humanos são sinceros e todos desejam intensamente amar e ser amados. Apenas existem pessoas convencidas de que isto não é verdade. Ou seja, todos os seres humanos são bons e belos. E todos eles são sinceros e desejam amar e ser amados. Mas por que isso não ocorre na nossa vida prática, na nossa vida aqui neste plano material? É porque algumas pessoas não acreditam nisso, né? E na segunda página do prefácio, o professor Seicho, ele continua, né? O eu, como indivíduo, nada lhes ofereceu. Se há algo que lhes ofereci, foi o amor e a oração, que é o título desse livro, né? Para realizar o amor e a oração, que Deus, o Pai, oferece a todos através de mim. Eu acredito que este livro é uma dessas manifestações. Eu, na qualidade de ser humano físico, nada consigo escrever, mas Deus, o Pai, escreve através de mim, que sou um com Ele. Ou seja, o professor Seicho já começa citando nesse prefácio do livro que todos os seres são originariamente filhos de Deus e como filhos de Deus são um com Deus, ou seja, Deus e todos os seres são uma só vida. E no finalzinho desse prefácio, o professor Seicho diz assim, ele cita algumas palavras que o mestre escreveu para ele a respeito deste livro, né? E o nosso sagrado mestre, para aquelas pessoas que estão começando na Seicho-no-ie, o fundador da Seicho-no-ie foi o mestre Masaharu Taniguchi, no ano de 1930, no Japão. E o professor Seicho foi o genro dele e foi também o nosso supremo presidente, foi a pessoa que sucedeu o mestre Masaharu Taniguchi, né? E o mestre escreveu sobre o professor Seicho da seguinte forma no prefácio desse livro, que está citado no prefácio desse livro. A maior alegria que senti ultimamente foi com a publicação do livro Para Realizar o Amor e a Oração, que pode ser considerado a primeira seleção de artigos do meu filho Seicho. Ele o considerava como filho, né? Seicho é muito modesto e jamais mostra orgulho, mas eu penso que posso sentir orgulho pelo fato de este livro passar a fazer parte da literatura religiosa do Japão. É extraordinária a rapidez com que Seicho escreve seus textos. Eu também sou autor de muitos livros, mas ele escreve com tanta rapidez que dificilmente eu conseguiria alcançá-lo. Só tenho de sentir admiração por ele. O que ele escreve é algo que ninguém consegue imitar, pois apresenta inúmeras experiências religiosas vividas em conexão com a doutrina, transformando-a em textos religiosos nos quais pulsa a alma. Nesse ponto, ele é único em todos os tempos. Antes de Seicho, eu escrevia esse gênero de textos religiosos, mas com o surgimento dele, vi que não há nenhuma inconveniência em passar esta tarefa a ele. Então, essas palavras foram escritas pelo nosso sagrado mestre Masaharu Taniguchi, fundador da Seicho-no-ie, e mostrando assim a sua admiração, né,
até tratando-o como filho, né? Ele foi genro do mestre Masaharu Taniguchi, e hoje também falecido, o professor Seicho, né? Nós os consideramos como sagrados mestres, o professor Masaharu Taniguchi e o professor Seicho Taniguchi. Esse livro é um livro realmente maravilhoso, porque ele fala muito, muito de amor, né? E nós vamos estudar hoje, especificamente, o capítulo 9 deste livro, cujo o tema é reconciliar-se com o Pai. Reconciliar-se com o Pai. E quando eu comecei a estudar este capítulo, eu pensei assim que realmente é uma coisa maravilhosa quando a gente começa a ler os livros da Seicho Noye e começa a perceber que aquilo que está escrito acontece efetivamente na nossa vida prática, né? Então, durante esse estudo que nós vamos fazer a partir de agora, eu vou ler trechos do livro e, ao mesmo tempo, eu vou contar o relato da minha própria vida, já que eu poderia dizer para vocês que eu tive bastante mágoa e ressentimento do meu pai, não pelo fato do meu pai ser um mau pai, mas eu tinha sentimentos, pensamentos errôneos que me levaram a ter bastante dificuldade de relacionamento com ele, principalmente, eu diria, durante a adolescência, né? Então, nesse capítulo 9, nós vamos começar a estudar na página 123, em que o professor Seicho diz assim: os homens possuem o desejo de se reconciliarem porque são originariamente filhos de Deus, irmãos que vieram de uma só vida e, assim, possuem premente anseio interior de viver em harmonia. Enquanto vivem em desarmonia, não são felizes de modo algum. Quem odeia alguém, mesmo que seja apenas uma pessoa, é levado por esse ódio ao fundo do poço à mais completa infelicidade. Eu posso dizer para os nossos queridos amigos que estão sintonizados aí, conectados no nosso canal oficial da Seicho Noye do YouTube, que isso é uma realidade que eu comprovei na minha própria vida. Eu passei por uma adolescência bastante difícil, né? Vivia adoentado e passei por muitas situações de doença, muita timidez, muitos problemas de relacionamento durante vários momentos aí da minha vida, né? E isso foi assim, tornando a minha vida, como o professor Seicho diz, parecia que eu estava chegando ali no fundo do poço. Eu cheguei a ficar com menos de 50 quilos, cheguei a ficar com uns 47 quilos, e os médicos não conseguiam descobrir o que eu tinha na realidade. E foi aí que eu procurei a Seicho Noye pela primeira vez, né? Então eu tinha bastante dificuldade de relacionamento com o meu pai, não por ele me bater, nada disso, mas é porque eu comparava o meu pai com os pais dos meus amigos, né? E eu via que eles eram mais carinhosos, eles abraçavam, beijavam e tudo mais, e o meu pai era uma pessoa bem mais reservada, muito preocupado em prover a família, né? E isso acabou assim, essas informações acabaram entrando no meu subconsciente, de modo que eu passei a apresentar várias dificuldades durante a minha adolescência, a minha juventude, até que chegou ao ponto de eu quase não conseguir me formar na faculdade por conta desses problemas de saúde. E foi aí que eu busquei a Seicho Noye, né? E aí, continuando, na mesma página, diz o seguinte:
o culpado não é o outro. O culpado não é o outro. Esse é um subtítulo do capítulo 9, né? Dizem comumente, é comum as pessoas pensarem, né? Como posso deixar de odiar aquele malfeitor? Ele é culpado de tudo, mas, na verdade, não é o outro que é mau. Errado é quem sente o ódio, diz o professor Seixo, porque não consegue ver a perfeição, ou seja, a imagem verdadeira do outro, nem reverenciar a natureza originariamente perfeita e harmoniosa do Filho de Deus que é, vendo apenas a falsa imagem dele. Ou seja, o que o professor Seixo diz aqui? Que, na realidade, nós costumamos colocar todas as nossas dificuldades atribuindo a culpa aos outros, né? O culpado é daquela pessoa, o culpado é meu pai, é minha mãe, é meu chefe, é meu irmão, algum amigo que fez algo que lhe prejudicou, mas que na realidade isso não passa de uma desculpa, né? Em atribuir as nossas dificuldades ao outro, né? E aí, quando eu falei para vocês que eu procurei a Seitonoi quando eu estava lá no fundo do poço, né? Eu fui para a sede central, no Salão Nobre, assistir uma reunião do Domingo da Seitonoi, né? Que esta reunião, inclusive, é uma reunião do Domingo da Seitonoi, só que de forma virtual. Eu fui, na época não tinha nem programação virtual na Seitonoi, nós só participávamos de atividades presenciais e numa reunião do Domingo da Seitonoi eu estive lá. Saindo da reunião, fui para a sala de orientação, né? O que é sala de orientação? Você vai conversar com o preletor e colocar as suas dificuldades e aí o preletor vai te orientar. E eu fiz a seguinte pergunta, né? Depois de contar todas aquelas dificuldades, a preletora falou assim, olha, você vai repetir 50 vezes de manhã e 50 vezes à noite. Eu coloquei todos os tipos de defeitos possíveis e imagináveis no meu pai, né? Aí ela falou, você vai repetir 50 vezes de manhã e 50 vezes à noite. Papai, eu te amo. O Senhor é o melhor pai do mundo. Papai, eu te amo. O Senhor é o melhor pai do mundo. E aí eu fiquei pensativo, né? Quando ela me deu essa tarefa, eu pensei assim, poxa vida, vou ter que fazer tudo isso. Pensei comigo, mas será que isso vai adiantar? Será que isso vai mudar? Aí eu perguntei isso para ela, né? Falei assim, preletora, mas será que se eu fizer tudo isso, ele vai mudar? Aí a preletora olhou assim para mim fixamente nos meus olhos, com aquele olhar fulminante e falou, quem falou que quem precisa mudar é seu pai? Quem precisa mudar é você. Essas palavras que você está repetindo é para você gravar na sua mente que seu pai é um pai maravilhoso, que ele é o melhor pai do mundo. E na época eu ainda não entendia bem essa relação, né? Qual que é essa relação? É tudo aquilo que você enxerga na sua mente, tudo aquilo que você reconhece, é a forma com que vai se apresentar na sua vida prática, na sua vida cotidiana, nesse plano material. Então, se você reconhece no outro uma série de defeitos, é assim que ele vai se apresentar na sua frente. E quando você começa a ver a perfeição do outro, as coisas vão se transformando, né? E aí eu comecei a praticar, mas mesmo assim, aí eu fui logo em seguida para um seminário na Academia de Ibiúna. Para quem nunca foi ainda, a Academia de Ibiúna é um local onde a gente não tem só a Academia de Ibiúna, mas eu fui aqui em Ibiúna porque é em São Paulo, né? Hoje nós temos 6 academias em várias localidades de todo o Brasil, né? É um local onde a gente vai,
participa de um seminário que pode ser de 2, 3 dias, você dorme, acorda, toma o café da manhã, faz oração, ouve palestras, faz práticas. É um lugar assim maravilhoso, né? É o verdadeiro paraíso. E eu fui para esse seminário e a gente sempre volta com uma tarefa, né? Fora ouvir as palestras, e a minha tarefa era chegar em casa e falar para o meu pai assim: papai, eu te amo, e dar um abraço nele. Só isso, nada mais do que isso. Só que nesse trajeto do retorno da academia, que fica aproximadamente 60, 70 quilômetros da capital de São Paulo, fica no interior, né, de São Paulo, eu fui pensando, como que eu vou conseguir fazer isso, né? Tal era, assim, a minha dificuldade de manifestar o amor ao meu pai, né? E aí eu fiquei pensando, como que eu vou fazer isso? E no trajeto, eu fui de ônibus, né? E aí nesse trajeto do retorno para minha casa, parece que meu estômago começou a ficar embrulhado, a garganta seca, de modo que quando eu cheguei em casa, adivinha o que aconteceu? Eu abri a porta, meu pai estava lá, sentado no sofá, eu olhei para ele e por mais que eu tentasse me esforçar, eu não consegui fazer essa tarefa tão simples, que era simplesmente chegar na frente do meu pai, dar um abraço e falar: papai, eu te amo. Eu não consegui fazer isso, né? Mas aí eu continuei a fazer as práticas, né? E aí, na sequência, né, esse capítulo é maravilhoso porque ele deu certinho para que eu pudesse fazer esse estudo com vocês, né? E aí, na página seguinte, na página 124 desse livro, diz assim: vemos no outro exatamente aquilo que somos. Achamos que o outro é mau porque estamos desenhando-o de modo imperfeito. Ou, em outras palavras, não estamos vendo o lado bom dele. Só conseguimos ver o lado bom do outro quando a nossa mente é capaz de ver isso. Então, eu acabei de falar para os nossos amigos que estão aí nos acompanhando, né? A Seicho Noye fala que todos os seres são perfeitos. Todas as vidas são originárias de Deus. Ou seja, todos nós somos uma só vida. Então, quando eu faço algo que beneficia o outro, eu estou beneficiando também a mim. E assim como quando eu faço algo que estou prejudicando o outro, quem mais está se prejudicando somos nós mesmos. Quando eu reconheço a perfeição do outro, é assim que se manifestará. E quando eu vejo só os defeitos e fico remoendo esses defeitos, a nossa vida está fadada à infelicidade. E aí, quando eu comecei a praticar, né, e aqui diz exatamente isso, né? O outro se manifesta como nós o vemos, né? E só conseguimos ver o lado bom do outro quando a nossa mente é capaz de ver isso. E com essas práticas que eu comecei a repetir, papai, eu te amo, o Senhor é o melhor pai do mundo, várias vezes dirigindo o carro, e eu continuei na prática, né? Segundo a orientação da preletora, e depois de ter ido também a um seminário na academia, aquilo parece que despertou em mim e gradativamente essa imagem daquele pai que não era tão bom assim, ela foi se dissipando e é incrível como isso acaba aflorando a nossa mente, né? Começou assim a surgir na minha mente inúmeros pensamentos, né? Que tipo de pensamentos? O meu pai, ele é o mais velho de 9 irmãos, portanto, ele tinha 8 irmãos mais novos do que ele. Eu digo tinha porque alguns já faleceram, né? E ele perdeu o pai dele, né?
avô de Chan, quando meu pai tinha apenas 23 anos. Então, ele teve que ser o pai dos irmãos, e quando ele se casou com a minha mãe, ainda tinha irmãos bem jovenzinhos, né? Já que ele é o mais velho, né? Dos 9 irmãos. Então, ele teve que cuidar dos irmãos, e depois, quando nós nascemos, de nós, os filhos dele, e ainda minha avó tinha problema de cálculo renal, e ela vivia internada no hospital. Então, imaginem a responsabilidade de um jovem de apenas 23 anos ao perder seu pai, e teve que ser praticamente o chefe da família, e com a mãe com inúmeros problemas de saúde. Só que até aquele momento, eu não conseguia ver isso, né? A minha mente estava focada só na imperfeição, naquilo que eu enxergava como imperfeito, né? E aí, a partir disso, eu comecei a refletir, poxa, realmente, talvez o meu pai tenha tantas qualidades que eu nunca consegui enxergar, né? De superar todas essas dificuldades e dar a oportunidade assim para que eu pudesse nascer, para que eu pudesse passar pela infância e naquele momento eu já era um jovem, né? Que eu falei para vocês que eu quase não consegui me formar na faculdade, né? E aí começou a aflorar todos esses pensamentos e esses sentimentos que estavam ocultos, que eu não conseguia perceber, né? Assim, as inúmeras qualidades como filho de Deus do meu pai até então. E aí na página 126, diz assim: o ambiente é sombra da mente. O ambiente é sombra da mente. Quem mais sofre quando condenamos o outro somos nós. E quem mais fica feliz quando perdoamos e agradecemos o outro, reconciliando-nos com eles, somos nós mesmos. Se perdoarmos ou não ao outro, se amamos ou não o outro, disso depende a nossa felicidade ou infelicidade. E eu diria mais, sabe, esse perdão, quando a gente fala perdão, não é perdoar porque o outro está errado, não é perdoar porque o outro está errado, é perdoar a nós mesmos também pelo fato de não termos conseguido anteriormente ver a perfeição do outro. Porque quando você perdoa porque você fala assim, não, eu vou perdoar porque você está errado, né, e eu estou certo, né, ainda não é um perdão verdadeiro, né, não é um amor verdadeiro. É apenas uma questão de achar quem está certo e quem está errado. E na Seichonoye nós entendemos que todos nós somos uma só vida, não tem aquela pessoa que está certa ou errada. Quando nós vemos a perfeição do outro, essa perfeição se manifestará, né? E não sei se todos conhecem assim uma das principais mensagens de Cristo quando ele esteve na Terra aí há mais de 2000 anos atrás, foi a mensagem do amor, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e também amar ao próximo como a ti mesmo, né? Essas são duas das principais mensagens de Cristo, né? Amai ao próximo como a ti mesmo, ou seja, amar o outro como você ama a você mesmo. Mas como é que você vai poder amar ao outro como você mesmo? Isso seria um ato sublime, né, da manifestação do amor. Mas como é que você vai amar ao outro como a você mesmo se você não amar também a você mesmo, né? Então, uma das principais mensagens que o mestre Masaharu Taniguchi nos ensinou é que o eu e o outro somos um. Eu e o outro somos um.
Se nós analisarmos essas duas mensagens, nós percebemos que são muito semelhantes, né? Então, eu e o outro somos um, amai ao próximo como a ti mesmo. Mas uma coisa que é fundamental na nossa vida, né? Talvez uma das mais importantes, né? Como filhos de Deus que somos, originariamente vidas e manifestações da vida de Deus, é acreditarmos que nós nascemos neste mundo para sermos felizes. Nós merecemos ser felizes. Qual é o pai que gostaria de ver um filho seu sofrendo? Então, esse amor tem que partir primeiro também de nós mesmos. Eu nasci neste mundo para ser feliz, eu mereço ser feliz e o outro, como meu irmão, como extensão da minha própria vida, ou como a minha própria vida, o outro também nasceu neste mundo para ser feliz, né? E nesse aspecto, né, na página 130, por isso que eu falo que esse livro ele é basicamente uma sequência do meu próprio relato, né? Reconciliar e agradecer. Tanto o corpo carnal quanto o ambiente são sombras da mente da pessoa e, portanto, se a mente se tornar exatamente igual à mente de Deus, o corpo se harmonizará, o ambiente se ordenará e se concretizará ao redor de um paraíso sublime. Este não é um argumento fictício, mas a verdade suprema que existe desde a época de Sakyamuni, ou melhor, é o caminho sagrado que continua existindo desde o passado infinito e que, assim, prosseguirá até o futuro eterno. Aqui diz que o ambiente é sombra da mente, né? E quando a sua mente se tornar exatamente igual à mente de Deus, você estará vivendo num paraíso. Seichonoye diz que realmente o que existe é somente o que é Deus e o que vem de Deus, ou seja, o que Deus criou, né? Se Deus é amor, é perfeição, ele só pode ter criado amor e perfeição, ou seja, o que nós comumente chamamos de paraíso, né? E uma vez eu estava em casa pensando assim, poxa, como eu gostaria de, pelo menos, entender um pouquinho mais, né, o que seria esse verdadeiro paraíso. E aí eu fui, antes de dormir, praticar a meditação Shinsokan, né? Shinsokan é uma prática meditativa que nós praticamos, praticantes da Seichonoye, praticamos todos os dias, que na realidade, simplificadamente, significa mentalizar, né, a nossa união com Deus. E aí eu pratiquei a meditação Shinsokan pensando, puxa vida, como eu queria sentir esse mundo da perfeição, esse paraíso dentro de mim. E aí, no dia seguinte, quando eu acordei, eu pratiquei a meditação Shinsokan também, abri a janela do quarto, e aí comecei a praticar a meditação Shinsokan, e eu comecei a me emocionar muito, né, durante essa prática da meditação Shinsokan. Porque começou a aflorar a minha mente uma série de informações, né? Por exemplo, que o paraíso, o mundo da perfeição, ele já existe aqui, nesse momento, aonde quer que nós estejamos. Vocês, os senhores, as senhoras, nas casas de vocês estão no paraíso neste momento, né? Quando você consegue olhar para uma flor e sentir a beleza dela, você está no paraíso. Quando você olha para uma outra pessoa que estava eventualmente com algum tipo de dificuldade de relacionamento, consegue perdoar do fundo do coração, abraçar aquela pessoa, se emocionar e sentir verdadeiramente, né, alegria de desejar a felicidade do outro, você está vivendo no mundo da imagem verdadeira. Quando você consegue ver um abraço de um pai a um filho,
que ainda que seja uma criança, né, e você consegue sentir aquela alegria, né, de união entre duas vidas, nós estamos sentindo, percebendo esse mundo da criação de Deus, né? Quando você consegue ver dois entes da família, que sejam um pai e um filho, que não se conversavam, né, e de repente começam a se falar, se abraçar, que foi, na verdade, o meu caso, não por culpa do meu pai, não por responsabilidade do meu pai, mas simplesmente por eu não reconhecer ele como um pai maravilhoso e perfeito, como hoje eu reconheço, né? Isso é a manifestação do mundo da imagem verdadeira. Então, o mundo da criação de Deus, ele existe aqui, exatamente onde nós estamos, desde que nós o reconheçamos exatamente como diz nesse trecho do livro. Nós estamos chegando já no finalzinho do nosso estudo e tem na página 130 tem um trecho que diz assim: o eu verdadeiro. A verdade, homem, filho de Deus, significa que o homem é perfeito e livre, portanto consegue fazer tudo o que deseja, consegue praticar o mal e também ser misericordioso. Contudo, isso se refere ao plano fenomênico. O homem pode manifestar fenomenicamente, ou seja, nesse plano que nós vivemos, em qualquer aspecto, mas o verdadeiro homem é o Filho de Deus perfeito que existe no âmago desse aspecto fenomênico. É dono de liberdade autêntica, não da falsa, que existe, que executa o mal. A liberdade autêntica é o próprio amor. Recentemente, né, depois das práticas, eu comecei a agradecer meu pai, ver todas as qualidades e sentir profunda admiração por ele, né? Meu pai hoje tem 91 anos, ele tem uma saúde perfeita, ele digamos assim, até brinco com os meus amigos, que ele é mais animado do que eu, muitas vezes, né? Para realizar as coisas, para sair. Ele dirige até hoje, ele lê jornal sem óculos aos 91 anos, né? Então, é uma pessoa que eu tenho com profunda admiração, amor e respeito. E, recentemente, ainda quando estávamos no processo da pandemia, no ano de 2021, no início de 2021, ainda estávamos naqueles períodos de restrição, mas já com algumas aberturas, né? Durante um feriado de carnaval, eu estive com meu pai num hotel que tinha bastante protocolos ali de proteção, de higiene e tudo mais, né? E aí estávamos sentados ali na beira da piscina e a minha mãe hoje tem 87 anos, né? E aí eu estava sentado com ele, aí a gente estava falando assim, poxa pai, o pai está com 91 anos e está com a saúde perfeita ainda, né? E a minha mãe também, fisicamente, só que a minha mãe, ela muitas vezes esquece as coisas, né? E aí eu estava conversando com ele e aí ele falou assim para mim, a sua mãe cuidou de vocês desde quando vocês eram crianças, né? E também cuidou de mim a vida toda. Tem um fato curioso que uma vez eu estava com minha mãe no supermercado e meu pai ligou, né? E falando assim, Jorginho, vocês precisam voltar para casa correndo. Eu falei, mas por quê? Porque eu vou pescar lá no Pantanal, né? Aí eu pensei, mas e depois? Mas não é amanhã? É amanhã de madrugada que o pessoal vai passar. E aí, então, você tem que trazer logo a sua mãe para ela fazer minha mala, né? O meu pai, assim, ele é bastante dependente nesse aspecto da minha mãe, né? Então, por isso que ele fala que ela sempre cuidou dele, né? Ela faz a mala dele, ela faz tudo, né, para ele. Mas ela, às vezes, tem esquecido muitas coisas, né? E aí, ele falou assim,
na beira da piscina, né? Lembram de como eu tinha um pensamento errôneo a respeito dele. E nesse momento ele olhou para mim e falou assim, a sua mãe cuidou de você, e eu tenho 3 irmãs, né? Nós somos em 4 irmãos, desde quando vocês eram pequenos. E de mim também a vida toda. Agora é a minha vez de cuidar dela. Quando ele falou isso para mim, eu me emocionei muito, né? Porque eu pensei assim, puxa vida, esse é o meu pai que talvez eu tenha segurado na minha mente ideias errôneas que eu não conseguia enxergar esse pai verdadeiramente durante tantos anos, né? Esse é o meu pai maravilhoso que se preocupa com a minha mãe, que acima de tudo manifestou o amor a vida toda por nós, né? E eu não conseguia enxergar isso até um momento em que eu conheci a Seichonoye e comecei a praticar os ensinamentos da Seichonoye. Então, quando ele falou isso para mim, eu me emocionei muito, né? Porque realmente eu reconheci o quanto que ele é um filho de Deus perfeito, maravilhoso, e que eu hoje tenho uma profunda admiração, respeito e muito amor como meu pai, como uma pessoa que é uma referência na minha vida, né? Só para finalizar esse estudo, meus amigos, talvez entre os nossos amigos que estejam aí assistindo o nosso programa no dia de hoje, hajam algumas pessoas que tenham muita mágoa, ressentimento dos seus pais. Eu já orientei muitos jovens em vários locais, inclusive na Academia de Biúna, que tinham ido, inclusive, e relataram, né, confessaram que estavam com ideias até de cometer suicídio, porque achavam que os pais tinham um tratamento diferente de um filho para outro, de problemas de bebida, os pais se tornavam muito agressivos, né? Mas saibam vocês que por trás de uma série de coisas que a gente percebe com os nossos olhos carnais como imperfeição, existe um Filho de Deus perfeito e maravilhoso. Na medida em que você reconhecer, né? Porque a pessoa que manifesta essas imperfeições, a única coisa que ela recebe são críticas, maltratamento, indiferença. Quando a gente começa a reconhecer, elogiar, né? Ainda que seja mentalmente, né? E ainda que você não esteja acreditando, como foi o meu caso, né? Eu perguntei, se eu fizer isso, meu pai vai mudar? Achando que ele era uma pessoa totalmente errada, né? Ainda que você não esteja acreditando que essa pessoa é perfeita, na medida que você começa a praticar o ensinamento da Seichonoye, você vai ver o quanto que isso faz diferença na nossa vida, principalmente, e na vida de outras pessoas. Então, não perca, né, mais tempo na sua vida, não perca oportunidades que Deus está nos dando para sermos felizes, né? Não perca a oportunidade, por mais que você seja jovem, com 15, 30, 40, 50, tem gente que está com 70 anos, 80 anos e ainda tem mágoa dos pais, né? E mesmo que esteja no plano espiritual, né? Manifestar através do seu sentimento de amor, da sua mente, agradecer pelo simples fato de nós termos vindo a este mundo através dos nossos queridos pais, tá bom? Eu agradeço imensamente a todos por esta oportunidade de fazermos esse estudo sobre a gratidão e a reconciliação com os nossos pais. Mas não só dos nossos pais, nós estamos falando também em relação às outras pessoas, né? Não perca oportunidades de manifestar o amor e a gratidão às outras pessoas. Muito obrigado.
A partir de agora, nós iremos realizar uma prática simplificada da meditação Shinsokan. E eu gostaria de praticar juntamente com vocês. Eu vou dando as orientações. Quem nunca participou dessa prática, né, meditativa, contemplativa, nós iremos realizar juntos, é claro que de uma forma simplificada devido à questão do tempo, né? Mas eu faço esse convite a todos vocês para que participem de maneira bastante concentrada, com o objetivo de sentir realmente essa união com Deus, já que desde o princípio, durante esse nosso estudo, eu falei que eu, o outro e Deus somos uma só vida, né? Então nós formamos uma só vida. Então nós vamos fazer essa prática contemplativa durante alguns minutos, e durante essa prática contemplativa eu gostaria que vocês direcionassem bastante a sua mente, né, no agradecimento, né, da sua própria vida, pelo próprio fato de você estar vivo, pela oportunidade de estar aqui hoje, e ainda que tenha alguma dificuldade, ainda que tenha algum ressentimento, mágoa ou qualquer sentimento negativo, a qualquer momento, né, é como se, no caso que eu falei, estava lá no fundo do poço, mas quando você muda a direção da sua mente, quando você começa a reconhecer que você é filho de Deus e as outras pessoas também, as coisas começam a se transformar completamente na nossa vida, tá bom? Então nós vamos começar a prática da meditação Shinsokan. Eu vou dando as orientações, e aquelas pessoas que já são praticantes da Seichonoye e puderem assumir a posição de oração, será maravilhoso. Aquelas pessoas que ainda não têm estão há pouco tempo, né, na Seichonoye, que não se sentirem à vontade em assumir a posição de oração, simplesmente fechem os olhos, mantenham a mente serena e, de preferência, sentados com a coluna ereta, né? Não dá para praticar a meditação Shinsokan deitado, por exemplo, né? Então, simplesmente fechem os olhos, mantenham a mente serena. Se puderem assumir a posição de oração, né, com as mãos justapostas à frente do rosto, será maravilhoso, né? Mas aquelas que não se sentirem à vontade podem simplesmente fechar os olhos, mas mantenham a coluna ereta, tá bom? Então, vamos assumir a posição de oração. Canto evocativo de Deus. Ó Deus Pai, que dais vida a todos os seres viventes, abençoai-me com o vosso Espírito. Eu vivo, não pela minha própria força, mas pela vida de Deus Pai que permeia os céus e a terra. As minhas obras, não sou eu quem as realiza, mas a força de Deus Pai que permeia os céus e a terra. Ó Deus, que vos manifestastes através da Seichonoye para indicar o caminho dos céus e da terra, protegei-me. Neste momento, eu deixo o mundo dos 5 sentidos e entro no mundo da imagem verdadeira. Neste momento, eu deixo o mundo dos 5 sentidos e entro no mundo da imagem verdadeira. Aqui onde estou é o mundo da imagem verdadeira. Aqui onde estou é o mundo da imagem verdadeira. É o oceano da infinita sabedoria de Deus. 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 É o oceano da infinita sabedoria de Deus.
É o oceano do infinito amor de Deus. É o oceano do infinito amor de Deus. É o oceano do infinito amor de Deus. É o oceano do infinito amor de Deus. É o oceano do infinito amor de Deus. É o oceano do infinito amor de Deus. É o oceano do infinito amor de Deus. É o oceano da infinita vida 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 de Deus. É o oceano da infinita provisão 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 de Deus. É o oceano da infinita alegria 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 de Deus. É o oceano da infinita harmonia 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 de Deus. É o mundo da grande harmonia, é o mundo da harmonia absoluta. Eu, como filho de Deus, recebo de Deus a sua infinita força vivificante, que flui para todo o meu ser, do alto da cabeça até a extremidade dos pés. A partir deste momento, ao inspirarmos lentamente, mentalizamos a infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior. Ao sentirmos a sensação de plenitude, de estarmos preenchidos completamente pela vida de Deus, mentalizamos pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado. Novamente, ao inspirarmos, mentalizamos a infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior. Ao sentirmos a sensação de estarmos preenchidos pela grande vida de Deus, mentalizamos pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado. Ao sentirmos esta sensação de união com Deus, mentalizamos, já não sou eu quem vivo, é a vida de Deus que vive em mim. Já não sou eu quem vivo, é Deus que vive em mim. Eu e Deus somos uma só vida. Eu e Deus somos uma só vida. Eu e meus pais somos uma só vida. Eu e o outro somos um. Já não sou eu quem vivo, é Deus que vive em mim. Eu, o meu pai, a minha mãe, somos uma só vida.
somos manifestações da própria vida de Deus. Obrigado, obrigado, obrigado. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado. Eu sou vida de Deus. Eu sou vida de Deus. Agradeço sinceramente aos meus pais pela minha vida, por serem responsáveis pelo meu nascimento, pela minha própria vida. Obrigado, obrigado, obrigado. Eu e meus pais somos uma só vida. Obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Oração pela manifestação da imagem verdadeira do Brasil. Neste momento, fluem do mundo da imagem verdadeira a infinita sabedoria e o infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Neste momento, fluem do mundo da imagem verdadeira a infinita sabedoria e o infinito amor de Deus. Através desta infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado, muito obrigado. Oração pela paz mundial. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e em mim resplandece a luz espiritual de amor. Esta luz se intensifica, cobre toda a face da terra e preenche o coração de todas as pessoas com espírito de amor, paz, ordem e convergência para o centro. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e em mim resplandece a luz espiritual de amor. Esta luz se intensifica, cobre toda a face da terra e preenche o coração de todas as pessoas com espírito de amor, paz, ordem e convergência para o centro. Canto da grande harmonia. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. Muito obrigado, podem desfazer a posição de oração. Meus queridos amigos, senhoras, senhores, queridos jovens de todo o Brasil e até mesmo de outros países que acompanham o canal da Seitinuye, eu quero manifestar a minha imensa gratidão e dizer da minha honra em poder estar aqui no dia de hoje, em contato com todos os nossos amigos do mundo todo que acompanham o canal da Seitinuye. Gostaria de manifestar a minha gratidão pela oportunidade de poder permitir que nós possamos adentrar os seus lares para estudarmos um pouquinho mais sobre esse ensinamento da Seitinuye e não se esqueçam daquilo que eu falei. Não podemos perder a oportunidade de manifestarmos o nosso amor, a nossa gratidão a todas as pessoas que nos cercam, principalmente aos nossos pais.
Desejo a todos muita saúde, muita harmonia, muita felicidade, gratidão e muito amor a todas as pessoas que nos cercam. Muito obrigado. Emoção, educação, espiritualidade. Este é o tema do 6º Congresso Latino-Americano de Educação da Vida da Seitanoye do Brasil, que vai acontecer entre os dias 15 e 17 de setembro de 2023. Saiba mais acessando o portal dos educadores da Seitanoye do Brasil. Você também pode entrar em contato pelo WhatsApp 11 50 14 22 53 ou pelo e-mail congresso@sni.org.br. Também fique atento às nossas redes sociais para acompanhar tudo sobre o evento que vai acontecer pela primeira vez de forma presencial e virtual. 6º Congresso Latino-Americano de Educação da Vida da Seitanoye do Brasil. Emoção, educação, espiritualidade. De 15 a 17 de setembro de 2023. Para você que acredita que a educação transforma vidas. Nos vemos lá. Muito obrigado!